Você já viu um animal do tamanho de um cachorro com jeitão de porquinho da Índia, tomando banho de sol na beira do lago com a maior tranquilidade do mundo? Pois é, estamos falando da majestosa, tranquila e carismática capivara. Elas não são apenas os maiores roedores do planeta, mas também são verdadeiros mestres da adaptação e da convivência em grupo. Esses animais já conquistaram o coração da internet, mas o que pouca gente sabe é que a vida das capivaras vai muito além de memes e vídeos engraçados. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dessas criaturas incríveis. Vamos descobrir como vivem, o que comem, onde moram, como se organizam em sociedade, quem são seus predadores naturais e até como elas estão conquistando novos territórios fora da América do Sul. Prepare-se para conhecer um dos bichos mais simpáticos e surpreendentes da natureza em detalhes que você nunca viu. Então, ajeita o fone, se acomoda aí e vem comigo nessa jornada pelo universo da capivara. Além de ser o maior roedor do mundo, a capivara é um animal com uma história evolutiva muito interessante. Seus ancestrais surgiram há milhões de anos, e estudos fósseis revelam que já existiram parentes gigantes da capivara, como o Joséfo artigásia, que podia pesar mais de 1 tonelada. Imagina um roedor do tamanho de um carro pequeno? Felizmente, as capivaras atuais são bem mais manejáveis. Outro ponto fascinante é a morfologia adaptada à vida semiaquática. As patas têm membranas interdigitais, que funcionam como se fossem raquetes de natação. A pelagem também é especial. Embora pareça áspera, ela seca rápido e ajuda na regulação da temperatura. Isso é crucial, porque elas ficam horas dentro d'água, principalmente nas horas mais quentes do dia. Além disso, as capivaras têm dentes incisivos que crescem continuamente, como os de coelhos. Isso porque a alimentação baseada em vegetação gasta muito os dentes, e esse crescimento constante garante que elas possam mastigar tranquilamente por toda a vida. Inclusive, se os dentes não forem desgastados corretamente, elas podem desenvolver problemas sérios de saúde. Por fim, o comportamento delas é bem pacífico. Elas são conhecidas por serem extremamente dóceis, até mesmo com outras espécies. Por isso, vivem em harmonia com aves, jacarés e outros animais nas beiras dos lagos. Desde que ninguém ameace o grupo, claro. As capivaras são campeãs quando o assunto é adaptação a novos habitats. Elas conseguem viver em áreas alagadas, savanas, matas ciliares, margens de rios, banhados e até em ambientes urbanos modificados. A presença de água é o único fator realmente indispensável, pois elas usam os lagos e rios tanto para se refrescar quanto para fugir de predadores. Em cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, já se tornaram presença comum em parques urbanos. Muitas pessoas acham fofo ver capivaras caminhando por gramados e atravessando ruas, mas isso traz desafios, como acidentes de trânsito e transmissão de carrapatos, alguns dos quais podem carregar a febre maculosa, uma doença perigosa para os humanos. Ainda assim, seu sucesso urbano mostra como elas conseguem conviver com a nossa presença. Isso também levanta questões importantes sobre coexistência sustentável. Precisamos aprender a dividir o espaço com a fauna silvestre, criando ambientes que permitam essa convivência com segurança para todos. Em áreas rurais, capivaras costumam viver próximas a represas, açudes e canais de irrigação. Ali, encontram alimento farto, sombra e água fresca. Em alguns casos, chegam a invadir plantações, causando prejuízos e sendo vistas como praga. Por isso, o manejo ecológico é fundamental. Eliminar o bicho não resolve. É preciso entender o equilíbrio do ecossistema. A alimentação da capivara é um verdadeiro exemplo de especialização ecológica. Elas são chamadas de pastadoras seletivas, pois escolhem cuidadosamente o que comer. E isso varia conforme a estação do ano, a disponibilidade de água e o ambiente.
No período chuvoso, por exemplo, consomem mais gramíneas frescas. Já na seca, aumentam a ingestão de cascas, caules e plantas mais resistentes. Como mencionado antes, elas praticam a secotrofia, comendo os próprios excrementos ricos em nutrientes. Mas o que pouca gente sabe é que isso também ajuda na microbiota intestinal. Elas mantêm um equilíbrio de bactérias benéficas no intestino, algo que muitos mamíferos perdem ao longo da vida. Outro aspecto curioso é a resistência delas à desidratação. Mesmo consumindo alimentos fibrosos e secos, elas conseguem extrair bastante umidade da vegetação. Ainda assim, precisam beber água frequentemente, o que reforça a dependência de ambientes úmidos. Além disso, em cativeiro, as capivaras aceitam bem alimentos como feno, cenoura, batata doce, frutas e ração específica. Mas precisam de acompanhamento nutricional, pois o excesso de carboidratos pode causar obesidade, algo que compromete sua locomoção e saúde geral. E tem mais. A forma como elas mastigam ajuda a desgastar os dentes constantemente. Elas usam movimentos laterais da mandíbula para triturar com eficiência, um hábito essencial para manter a saúde bucal. Sim, até capivara tem que cuidar do dente. As capivaras vivem em grupos sociais bem estruturados, que funcionam quase como pequenas comunidades organizadas. O macho dominante é responsável por liderar o grupo, proteger o território e coordenar a movimentação. Ele marca o grupo com secreções da glândula nasal e com urina, criando uma espécie de cheiro de identidade coletiva. Dentro dos grupos, os filhotes recebem atenção coletiva. Muitas vezes não é possível saber quem é mãe de quem, porque todas as fêmeas cuidam dos pequenos. Isso aumenta as chances de sobrevivência da prole, especialmente em habitats com muitos predadores. Outro fator interessante é a hierarquia social entre machos. Enquanto um é dominante, os demais esperam silenciosamente sua vez. Mas isso pode mudar se o líder envelhecer ou enfraquecer. Nesses casos, lutas podem acontecer, mas normalmente são mais de exibição do que violentas. Vida em grupo também favorece estratégias de defesa. Quando uma capivara detecta perigo, solta um latido ou assobio, e todas correm para a água. Os mais novos ficam no centro do grupo, protegidos pelos adultos. Um comportamento que reforça o instinto comunitário e de autoproteção coletiva. Além disso, as capivaras desenvolvem laços afetivos reais. Em cativeiro, elas reconhecem cuidadores e até interagem de forma carinhosa com pessoas, outros animais e até brinquedos. Um nível de inteligência emocional que surpreende muita gente. Na natureza, a capivara enfrenta uma lista de predadores de respeito. A onça-pintada, por exemplo, é uma das poucas capazes de caçar uma capivara adulta com sucesso. Mas até mesmo jacarés e grandes serpentes, como a sucuri, podem representar uma ameaça, principalmente para filhotes. As capivaras confiam muito na água como meio de fuga. Elas são capazes de mergulhar por até 5 minutos sem subir à superfície, ficando escondidas embaixo de vegetação submersa. Já foram flagradas inclusive nadando à noite, quando muitos predadores estão menos ativos. Mas o maior risco é mesmo o ser humano. A caça predatória, o avanço urbano e a destruição de habitats naturais continuam sendo os principais fatores de ameaça. E tem mais. Muitas vezes as pessoas veem as capivaras como vilãs, especialmente quando associadas à febre maculosa. Mas, na verdade, elas são apenas hospedeiras dos carrapatos. O problema é o desequilíbrio ecológico causado por nós. No entanto, há regiões onde a caça da capivara é legalizada e controlada de dezembro, como forma de conter populações excessivas e evitar prejuízos agrícolas. Nesses casos, o manejo é feito com critérios técnicos e, às vezes, inclui o abate de forma ética para consumo da carne e uso do couro. Por outro lado, muitas cidades têm adotado políticas mais sustentáveis,
com educação ambiental, cercamento, de áreas de risco e controle populacional, por meio de esterilização. Essas estratégias têm dado bons resultados, mostrando que é possível conviver com a espécie sem conflito. Você já se perguntou se capivara é inteligente? A resposta pode surpreender. Apesar do jeitão pacato, esse roedor gigante é bem esperto e possui uma inteligência social e emocional acima da média entre os roedores. E não é só achismo, não. A ciência já andou investigando como funciona o cérebro da capivara, e os resultados são bem interessantes. Para começar, elas têm ótima memória espacial. Conseguem se lembrar de caminhos seguros até a água, locais de alimento e até das trilhas por onde já passaram, o que é essencial para escapar de predadores. E sabe o que mais? Elas também reconhecem vozes e cheiros específicos. Isso explica por que capivaras em cativeiro costumam reagir de forma diferente a tratadores conhecidos. Elas sabem quem é gente boa. Outro sinal de inteligência é o aprendizado por observação. Já foi observado que filhotes copiam o comportamento dos adultos, inclusive técnicas de fuga e escolha de alimento. Isso acelera o desenvolvimento dos mais novos e fortalece a coesão do grupo. E tem mais. Estudos de comportamento mostram que capivaras podem resolver problemas simples, como abrir portões ou contornar cercas. Isso, claro, quando estão motivadas. Normalmente por comida ou pela necessidade de proteção. Mas o mais impressionante talvez seja a empatia. Existem diversos relatos de capivaras que criam laços afetivos com outros animais, de cães a patos. Elas não apenas toleram, mas dividem espaço e até comida. É como se dissessem, chega mais, aqui é paz. Você reparou que, de uns tempos pra cá, a capivara virou um fenômeno da internet? Meme, figurinha, funk remix, vídeo em slow motion, tem de tudo. Mas por que será que a capivara caiu no gosto do público? A resposta está no seu comportamento zen. Ela virou um símbolo da calma plena, do tipo nada me abala. Aquela cara de despreocupada, sentada olhando o nada, virou representação perfeita de quem já desistiu de se estressar. É o espírito do deixa a vida me levar em forma de bicho. Mas não é só meme. Em várias culturas sul-americanas, a capivara também tem papel no folclore e nas tradições populares. Povos indígenas, por exemplo, veem a capivara como um animal sábio e pacífico. Em algumas lendas, ela é associada à sabedoria da água e à união entre os seres. Até mesmo o Vaticano entrou na história. Na Idade Média, o Papa declarou que a capivara podia ser consumida durante a Quaresma, como se fosse peixe. Isso porque ela vive na água e tem carne leve. Bizarro? Talvez. Mas essa decisão ajudou a espalhar o consumo da capivara em partes da América do Sul. Nos desenhos e filmes, a capivara ainda aparece pouco, mas está ganhando espaço. Em animações brasileiras e até estrangeiras, ela começa a surgir como símbolo de tranquilidade e companheirismo. Não seria estranho se, em breve, virasse personagem de destaque numa série infantil. No fim das contas, a capivara virou ícone cultural. E o mais curioso, sem fazer esforço nenhum para isso, ela só existe, respira e caminha devagar. E mesmo assim conquistou milhões. Com toda essa fofura, muita gente pensa, e se eu tivesse uma capivara como pet? E a verdade é que sim, isso acontece. Mas tem um monte de coisas que você precisa saber antes de cogitar uma ideia dessas. Primeiro, capivara não é um pet convencional. Ela precisa de espaço, convívio social com outras capivaras, sombra, grama e principalmente acesso à água. Um tanque ou piscina é praticamente obrigatório, senão o animal sofre. Criar uma capivara num apartamento ou quintal pequeno é crueldade, mesmo que você tenha boas intenções. Segundo, é um animal silvestre. Isso significa que no Brasil, só é permitido ter capivara com autorização do IBAMA, adquirida por criadores credenciados,
Criar ou vender sem licença é crime ambiental, com multas e até prisão. Mesmo em criadouros legais, os custos são altos. A alimentação tem que ser balanceada, e os cuidados veterinários exigem especialistas em animais silvestres. Além disso, elas vivem de 8 a 12 anos. É um compromisso de longo prazo. E tem mais: capivaras são extremamente sociais. Elas não gostam de viver sozinhas. Um único indivíduo pode desenvolver estresse, depressão e até comportamento agressivo por isolamento. Isso significa que o ideal seria ter pelo menos duas, o que aumenta ainda mais os custos e o espaço necessário. Apesar disso, quem cria capivaras da forma correta diz que a experiência é recompensadora. Elas criam laços reais com os cuidadores, reconhecem chamados e até ronronam de prazer quando ganham carinho. Mas tudo isso só é possível com dedicação, respeito e muito conhecimento. As capivaras estão ganhando cada vez mais atenção da ciência. Biólogos, ecologistas, veterinários e até pesquisadores da área de comportamento social têm se debruçado sobre esse roedor gigante, e os resultados são de cair o queixo. Vamos começar pela área da ecologia. Diversos estudos já comprovaram que as capivaras são espécies-chave em certos ecossistemas. Como assim? É que elas ajudam a manter o equilíbrio ecológico ao controlar a vegetação aquática, dispersar sementes e até fornecer alimento para predadores. Onde tem capivara, tem vida pulsando em volta. No campo da biomedicina, elas também entraram no radar. Pesquisadores estudam suas respostas imunológicas e o funcionamento do seu sistema digestivo, que é super eficiente. Isso tem ajudado a entender como alguns mamíferos herbívoros processam fibras e nutrientes, e pode até servir de base para novos medicamentos veterinários. Já no mundo da etologia, que estuda o comportamento animal, as capivaras se tornaram modelo de estudo sobre vida em grupo. Cientistas investigam como elas tomam decisões coletivas, compartilham tarefas e reagem a ameaças. É como estudar uma mini-sociedade, mais peluda, simpática e que adora um mergulho. Ah, e tem mais. Um estudo recente mostrou que a convivência com capivaras pode até reduzir o estresse em humanos. Em algumas terapias assistidas por animais, especialmente no Japão, elas são usadas em sessões de relaxamento. Parece que aquele jeitinho calmo delas realmente tem poder. No geral, a ciência tem olhado para a capivara com cada vez mais respeito, e isso é ótimo, porque quanto mais a gente entende, mais a gente protege. Se você mora no Brasil, especialmente perto de rios, lagos ou áreas verdes urbanas, é bem provável que já tenha topado com uma capivara, ou até com uma família inteira delas. Mas com a expansão das cidades, o que será que o futuro reserva para a convivência entre humanos e capivaras? Para começar, precisamos entender que capivaras não são invasoras nas cidades. Fomos nós que invadimos os espaços delas. À medida que desmatamos, construímos estradas e ocupamos margens de rios, elas simplesmente se adaptaram. São sobreviventes urbanas, como os pombos ou gambás em outras partes do mundo. Mas essa convivência nem sempre é tranquila. Em algumas cidades, as capivaras são acusadas de causar acidentes de trânsito, danificar jardins e até transmitir doenças, como a febre maculosa, causada por carrapatos estrela. Então, a pergunta que fica é: como lidar com isso sem transformar as capivaras em vilãs? A resposta está em planejamento urbano inteligente. Cidades que criam corredores ecológicos, barreiras naturais, passagens de fauna e promovem educação ambiental têm muito mais sucesso na convivência com esses animais. E mais, quando as pessoas aprendem sobre o comportamento das capivaras, passam a respeitá-las e até ajudá-las. As capivaras são muito mais do que o bicho simpático que aparece nos vídeos relaxando com patos. Elas são uma aula viva sobre adaptação, convivência, inteligência e equilíbrio com o meio ambiente.
Com seu jeito pacato e seu estilo de vida comunitário, elas nos mostram que a força não está no tamanho, na agressividade ou na esperteza solitária, mas na união, cooperação e harmonia com o ambiente. Em tempos em que muitos animais sofrem com a ação humana, a história das capivaras nos revela tanto os riscos quanto as possibilidades. Se forem respeitadas, elas convivem perfeitamente com a gente, ajudando a manter os ecossistemas, encantando com seu comportamento e trazendo mais natureza para dentro das cidades. Então, da próxima vez que você cruzar com uma capivara no parque ou vir um vídeo delas nadando tranquilas por aí, lembre-se, por trás daqueles olhinhos calmos e corpo rechonchudo, existe uma história de sobrevivência, adaptação e inteligência natural que merece todo o nosso respeito. E aí, curtiu conhecer mais sobre essas gigantes simpáticas? Se quiser mais vídeos como esse, já deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aí o próximo bicho que você quer ver aqui no canal. Até a próxima, pessoal!